Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Manchester City por 3-1 contra o Manchester United. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, jogaço. Só deixa eu trazer para vocês quais os jogos que eu vou trazer aqui no canal hoje. A análise desse City United 3-1. Análise da vitória do Botafogo por 4-2 contra o Fluminense e do empate em 1-1 entre São Paulo e Palmeiras. Foram os jogos que eu assisti ontem e vai ser esses que eu vou fazer a análise aqui. Vocês devem estar percebendo, eu estou segurando o microfone aqui, é para ver se o áudio fica melhor. Eu tava percebendo que nos vídeos, eu colocando ele em cima da mesa, mais embaixo aqui, tava dando um ruído. Vou ver se assim diminui os ruídos e eu acho que pode melhorar o áudio. Eu já tinha explicado isso no canal Berg Tips, que por sinal a gente vem muito bem. Ontem nas nossas apostas a gente acertou quase todas. Inclusive uma delas era o Manchester City, o handicap -1 do Manchester City, junto com outra aposta lá. Se você quiser, pode conferir lá, teve um monte. Eu indico, canal Berg Tips, tá ok? Então vamos lá, falar primeiro como é que foram os gols. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Marcus Rashford. Jogada de um lançamento longo do Onaná. O United perdeu de 3-1, mas o Onaná foi um dos melhores da partida, mesmo assim. Fez grandes defesas e a saída de jogo dele é muito boa. É um cara que teria qualidade para ser jogador, inclusive, de linha. Um zagueiro ali, ele tem mais qualidade do que muitos. Faz um lançamento espetacular para o Bruno Fernandes. Ele protege bem, toca para o Rashford, chega finalizando, pega na cara da bola. Um chutaço, um golaço, fez 1-0. O gol de empate sai um golaço também, dessa vez do Phil Foden. Recebe a bola pela direita, vai cortando para o meio. Finaliza, a bola vai no ângulo, faz o 1-1. O 2-1 sai de uma jogada que ele tabela com o Julian Álvares. Infiltra, finaliza cruzado de esquerda, faz o 2-1. A única defesa que ali dá para falar que talvez o Onaná poderia ter defendido. Os outros dois gols não tinham o que fazer. Mas enfim, o segundo gol talvez pudesse ter defendido, mas não tem como cobrar ele. Foi o cara que salvou o United quase que o jogo inteiro. E o gol do United começa com ele ainda, inclusive. E o Haaland, que tinha perdido um gol espetacular no primeiro tempo, embaixo do gol no último lance do primeiro tempo. No finalzinho do jogo, o Amrabat, depois de um passe ruim do Casemiro na fogueira, o Amrabat dorme, o Haaland recebe a bola, finaliza, faz a banana na bola, faz a curvinha assim, rasteirinha, tirando do Onaná e faz o 3-1. Então vamos para os destaques aqui, ó. Começando pelo Manchester City, dá para destacar a saída de jogo do Ederson, espetacular. O Ake, hoje, é um dos principais zagueiros do mundo. Para mim, ele é mais importante para o City, até mesmo do que o Rúben Dias. É um zagueiro que tem uma saída muito boa, sempre encontrando bons passes. O Fluminense, por exemplo, no Mundial viu tão bom quanto que o Ake é, né? Sabe sair jogando bem, marca bem, sabe até chutar de longe. É um zagueiro completo. Não à toa, em alguns momentos ele joga até de lateral esquerdo, quando o City faz uma linha de 4 defensores, de tão bom que ele é. O Rúben Dias é o que tem menos qualidade desse time do City, tá? Mas ele compensa com a velocidade, com a garra dele, mas enfim, nessa saída de jogo, ele é o que tem a mais ou a menos qualificada, né? Enfim, o Walker foi muito bem na partida, o Rodri foi bem na partida. Eu achei que o Stones, quem sou eu para falar o que o Guardiola tinha que fazer, né? Mas eu achei que em determinado momento ele poderia ter tirado o Rúben Dias, puxado o Stones para a zaga e colocado o Bernardo Silva aqui no meio e mantido o Yeremy Doku na ponta. Ele acabou que tirou o Doku, colocou o Bernardo Silva aberto e aí colocou o Álvares. Eu acho que ele poderia ter puxado o Stones para trás, o Bernardo para o meio, mantido o Yeremy Doku na ponta e colocado o Álvares. Eu acho que seria o ideal no momento em que você estava perdendo por 1-0, ou acho que foi no momento que tinha acabado de empatar, aliás. Mas enfim, deu certo e é o que interessa. Mas eu teria feito essas mexidas, porque o Stone estava muito robótico no meio de campo, só passe simples, sem conseguir fazer uma jogada muito progressiva, só passe para o lado, enfim. E aí nesse momento, se tivesse o Bernardo no lugar dele, ia ter mais qualidade nessa armação de jogo. E ele acabou colocando o Bernardo mais para a ponta. Deu certo, né? Porque o Foden chamou a responsabilidade. Mas eu, que nem eu falei, eu teria puxado o Bernardo para o meio, o Stones para a zaga e tirado o Rúben Dias. Ao invés de ter mantido tudo igual,
só puxou o Bernardo para a ponta, tirou o Doku e colocou o Álvares atrás do Haaland junto com o De Bruyne. Enfim, o principal destaque do jogo é o Foden, né? Ele que, mesmo antes de fazer os 2 gols, era o cara que estava mais tentando, mais finalizando. O Doku também tentou bastante, mas não conseguiu ser efetivo. Mas o Foden faz um golaço de fora da área e depois infiltra na área para fazer o gol, um chute cruzado, muito bonito. O Bernardo, nessa capacidade de armação no meio dele é espetacular, tem uma condução de bola incrível. O De Bruyne deu até alguns bons passes, mas não conseguiu ser decisivo na partida. O Yeremy Doku produziu boas jogadas, mas também não conseguiu ser efetivo na hora de finalizar. Mostra o porquê que ele hoje ainda não é um dos principais jogadores do mundo. É bom jogador, mas na hora de levar um 10 pecou muito na finalização. E o Haaland, cara, como é que eu vou criticar um cara que fez gol na partida sendo que ele é centroavante? Fez o papel dele, mas era pro Haaland ter feito pelo menos, no mínimo, 2 gols nessa partida. Esse daí que ele sai cara a cara. E no primeiro tempo, depois de um cabeceio do Foden também, ia ser a assistência do Foden. Muito participativo. O Haaland debaixo do gol finaliza pra cima, cara. Um dos gols mais perdidos, assim, da história. Debaixo do gol ele chutou por cima. Entrou o Álvares entra bem, é ele que dá assistência pro gol da virada do Phil Foden. E o Bob nem tocou na bola, entrou só no lugar do Foden nos minutinhos finais, para ele ser aplaudido. Destaques do United, a gente olha a escalação e já percebe que tá faltando alguma coisa. Porque não jogou nem com o atacante, cara. O United jogou os 90 minutos, inclusive quando tava perdendo, na defesa. Sempre especulando algum contra-ataque ou tentando encontrar os erros da defesa do City. E a postura eu não gosto, mas no primeiro tempo foi efetiva. Poderia ter inclusive saído com um 3-0 se o Rashford tivesse mais esperto. Porque ele faz um golaço, o gol mais difícil ele fez e os outros dois que eram mais fáceis ele erra. O segundo é um lançamento do Bruno Fernandes que ele fica sozinho, era só ele correr reto, ele erra o domínio e o Walker se recupera. E o terceiro é um cruzamento do Bruno Fernandes, ele entra sozinho na segunda trave e quando ele vai chutar ele fura. Então os 2 gols que na teoria seria até mais fácil, ele errou. E o mais difícil ele acertou. E jogo contra o Manchester City, fora de casa, toda e qualquer chance você ter que ser efetivo. Senão, perde, não adianta. Enfim. Mas vale destacar o Rashford pelo gol dele. O Bruno Fernandes muito bem no jogo, dando grandes passes. O Bruno Fernandes fez o papel dele corretíssimo. Ele dá assistência para o Rashford. É ele que ia dar as outras 2 assistências para o Rashford, mas o Rashford não aproveitou. O Garnacho não teve muito campo, então não conseguiu se destacar. O Mainu até fez boas jogadas. O Casemiro. É que no terceiro gol ele deu um passe muito na fogueira pro Rabat. Essa bola no alto ali, na saída de jogo, contra um time que marca lá em cima. E ainda vem o Haaland logo pra sair cara a cara. Aí é de lascar também, né? O Lindelof foi muito bem. Tanto na zaga, tanto na esquerda. Ele mandou bem, foi bem no jogo. O Dalot também foi bem. E o Onaná também foi bem. Pela postura do United, fez correto, rendeu o que esperava. A grande questão é que faltou ser efetivo lá na frente. E aí quem faltou foi o Rashford. Então, tanto o ponto positivo, que é o golaço dele, tanto o ponto negativo, que os gols perdidos também foram por ele. Aí entraram o Anrabá, entrou dormindo, entrou muito mal. O Antony entrou, não conseguiu produzir nada. O Cambiwala entrou na direita, não deu nem para perceber que ele entrou. E o Forson entrou também, não fez nada. Então as mexidas não renderam. Do outro lado, o Álvares entra e dá uma assistência para gol. Então aí que tá a diferença. Estatísticas: 27 chutes do City, sendo 8 a gol, 3 do United, sendo uma no gol. O que foi no gol entrou. Velho, um time tentou jogar, o outro tentou se defender. Essa que é a verdade. E aí é involuntário, cara. Eu vou torcer para quem quer jogar. Então eu tava torcendo pro City empatar ou virar o jogo logo. Eu não gosto dessa postura retranqueira, defensiva do United. Se teve 3, 4 jogadas que conseguiu trocar alguns passes ali, foi muito, no jogo inteiro. O resto tudo era ligação longa e se defender. E a postura foi correta, né? Não, aliás, essa não é a palavra que eu quero dizer. Foi efetiva. Fez o que tinha que fazer. Se defendeu bem. Não à toa o City só conseguiu fazer o primeiro gol aqui com o que 11 do segundo tempo. E pelo que produziu, demorou pra caramba pra fazer o gol.
Só que a questão é que o Rashford era para ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. E nas jogadas que ele teve essas oportunidades, ele desperdiçou. Passes mais do que o dobro do City. Faltas 5 do City tendo nenhum amarelo. 10 do United tendo só um amarelo. Até os 30 do primeiro tempo não tinha nenhuma falta no jogo. Isso é um número assustador para um clássico. Um número realmente impressionante. Escanteios 15 do City e 2 do United. Sendo que no primeiro tempo ficou acho que 12 escanteios para o City, cara. Só no primeiro tempo. Isso é um número bizarro, um número assustador, que mostra o tanto de volume de jogo que o City teve em relação ao United, um completo amasso. Então, com esse resultado, o City na segunda colocação com 62 pontos, colado no Liverpool. Hoje tem jogo do Arsenal contra o Sheffield United, vai vencer provavelmente. Eu não imagino o Arsenal tropeçando. Vencendo vai para 61 e aí fica 63, 62, 61. Tem campeonato, tá? Tudo pode acontecer. Essas três equipes vão ficar nessa briga pelo título até o final. Provavelmente essas três equipes. Pode ser que uma das três perca o gás. Se engatar duas, três derrotas seguidas, acabou. Desiste do título. Porque no alto nível que essas equipes estão jogando, se o Arsenal engata, sei lá, perde hoje, perde o próximo jogo e empata o outro, desiste do título. O City eu não vou falar porque o City pode até perder 3 jogos e vencer os 8 últimos com, tipo assim, totalmente plausível pelo que o City consegue fazer. E o Liverpool também vem numa fase inspirada. Fez gol no último lance, gol que manteve o Liverpool na primeira colocação. Gol contra o Nottingham Forest. Enfim, essa Premier League vai ter muita emoção, tá? Nessas três equipes. O Aston Villa até vem fazendo uma temporada espetacular, mas há uns 2 meses atrás foi onde teve um monte de jogos irregulares com empate, perdeu para o United em casa, tropeços. E aí pesa. Agora para alcançar essas equipes desiste. 8 pontos. Eu não consigo imaginar o Aston Villa vencer todos os jogos e o Liverpool perder 3 jogos. O Liverpool em 27 perdeu 2. Por que eu vou acreditar que em mais 11 jogos vai perder 3? E que o Aston Villa em mais 11 jogos vai vencer os 11. Então é muito difícil imaginar isso. Eu acho que realmente o título fica entre Liverpool, City e Arsenal. E aí tudo pode acontecer. Porque olha a sequência dessas equipes. O Arsenal vem só no retrospecto dos últimos 5 jogos. 5 vitórias. O City, 4 vitórias e um empate. E o Liverpool, 4 vitórias e uma derrota. São 3 equipes que não à toa hoje são 3 das melhores equipes do mundo. E quem fala que na Premier League só tem equipe forte, aí tá mentindo também. Olha aqui pra baixo, Sheffield United, Burnley e Luton Town são equipes que realmente são muito fracas em comparação a nível Premier League, lógico. Enfim, craque da partida pra fechar, Phil Foden. O cara faz 2 gols, ele tinha dado uma assistência pro Haaland que desperdiçou o gol no último lance do primeiro tempo. Então o Foden é o craque da partida. Se o jogo tivesse só 45 minutos, tivesse só o primeiro tempo, o craque da partida seria o Onaná. Foi muito bem. É ele que dá o início da jogada pro gol do Rashford e é ele que faz grandes defesas. E outros destaques também seria o Rashford pelo gol, mas perdeu vários também. E o Bruno Fernandes porque fez o papel de dar assistências, dar passes muito bem. Os 3 grandes destaques do United para mim são o Onaná, Bruno Fernandes, o Rashford pelo ponto positivo e negativo dos gols perdidos e da zaga o Lindelof também eu gostei muito. Agora do City, vale destacar o Walker e o Ake muito bem, o Foden espetacular e o Haaland aproveitou e o Álvares entrou muito bem. São os grandes destaques, mas o principal com certeza é o Phil Foden. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.